Bom dia a todos, internautas. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Julimar que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Livro de hoje, capítulo 9, versículo 23 a 25. Por isso é que seus pais disseram: tem idade? Perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele e disse: se o pecador não sei, uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Palavra do Senhor. Obrigada, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. A ordem do dia, temos em mãos o projeto de lei do Executivo 39 de 2016. Vou solicitar ao secretário que faça a leitura da emenda e os pareceres, e antes de colocar depois em discussão nossa. Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanham na casa, Dr. Pedro Ivo, muito obrigado pela sua presença, pela solicitação que foi feita por esta casa para que estar nos esclarecendo com referência ao projeto que ora iremos votar hoje. Funcionários dessa casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal. Na pauta nós temos o projeto de lei do Executivo, número 039/2016, que autoriza o Poder Executivo a firmar aditamento ao termo de compromisso firmado entre o município e a empresa Boa Vista Desenvolvimento Urbano Limitada, nos termos da Lei Municipal número 3.309, de 15 de fevereiro de 2016. A necessidade da leitura da justificativa, senhores vereadores? Dispensa. Das comissões, nós já vimos as comissões. Acho que já foi visto, né? Estava sobrevisto. Pois não, vereador? Nós já fizemos, né, vereador? Nós fizemos na última leitura, né? Há necessidade, vereador? Se for, eu... Só confirma que, de fato, a conclusão... No voto do relator... Mediante o que foi exposto anteriormente, o meu voto é favorável à tramitação ao projeto de lei 039/2016 nesta Casa de Lei, desde que se façam as correções supracitadas. Segundo o voto do parecer, do relator, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação é favorável à tramitação ao projeto de lei 039/2016 nesta Casa de Leis, contando que sejam feitas as alterações indicadas neste relatório. Câmara Municipal de Viradouro, 19 de abril de 2016. Senhores vereadores Manuel Aparecido Brandão, presidente, Edson Luiz Maria Tavares e Ailton Antônio Ferreira. Antes de eu colocar o projeto em discussão, quero agradecer a presença do Dr. Pedro Ivo, que foi convidado por esta casa, veio com boa vontade, né, esclarecer as dúvidas dos senhores vereadores, e vamos passar para ele eu tenho que suspender a sessão para passar a palavra para o doutor? Então tá, então eu vou, a sessão fica suspensa para mim passar a palavra para o doutor Pedro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite aí, a oportunidade de esclarecer o projeto. Na verdade, eu ainda não sei muito bem as dúvidas, né, que vocês têm sobre o projeto. Eu não sei se vocês querem que eu faça uma explanação geral do projeto antes e depois a gente passa a esclarecer as dúvidas. Não sei se já conheçam.
Todo mundo já conhece o projeto? Já sabe do que se trata ou não? Bom, se quiserem passar as dúvidas direto, para mim, mas... acho que sim. Pode, vamos lá. Tem duas datas diferentes aqui, nós temos que tirar uma. Você quer fazer aqui em cima, embaixo? Excelentíssima senhora presidente, demais colegas presentes nesta casa, a todos os senhores funcionários, ao Ratinho aqui representando a população, muito bom dia. Cumprimento igualmente, ao passo em que já agradeço a presença do doutor Pedro Ivo, aqui para nos auxiliar nessa votação, uma vez que sem a vossa presença, doutor, seria quase impossível votarmos, tendo em vista o fato de sermos leigos no assunto e demandar um conhecimento técnico que nós não possuímos e que eu tenho certeza que hoje Vossa Senhoria trará para nós os esclarecimentos necessários para que possamos fazer a votação. Senhora presidente, eu gostaria de chamar a atenção e aproveitar a presença do nosso amigo Codorno para pedir que seja verificado o seguinte. Antes de passar as perguntas ao senhor, só um minuto da vossa licença, doutor, para que eu faça uma correção aqui do ponto de vista dos trâmites na casa. A ementa do projeto, se vossas excelências observarem, traz a seguinte redação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que vai ficando velho, não enxerga. Autoriza o Poder Executivo a firmar aditamento de termo de compromisso firmado entre o município e a empresa Boa Vista Desenvolvimento Urbano Limitada, nos termos da Lei 3.309, de 15 de fevereiro de 2016. 15 de fevereiro, diz a ementa. O artigo 1º diz que a lei é de 15 de janeiro de 2016. Então, há uma incoerência entre o artigo 1º e a ementa do projeto. Precisa-se verificar de que data real é a lei, para citá-la de maneira correta, fazendo a correção ou da ementa ou do artigo. Pediria aos nobres colegas que considerassem, então, o parecer da comissão como uma emenda, para a gente não precisar nos alongar e fazer essa emenda. Vereador Lindóia, bom dia. Nós estamos, só para situar a Vossa Excelência, que acaba de chegar à sessão, nós vamos fazer as perguntas primeiro, e assim o doutor Pedro Ivo, que está conosco, poderá fazer as suas explanações. Pediria, presidente, a possibilidade de que houvesse realmente um diálogo. Eu passo as questões iniciais e durante a explanação do doutor Pedro Ivo, se assim a presidente permitir e o doutor concordar, nós faremos outras perguntas conforme as dúvidas forem surgindo. Podemos fazer um debate, um diálogo altamente tranquilo e esclarecedor que dará certo. O relatório, que agora eu tenho em mãos, é o intitulado documento 2, se vossas excelências quiserem acompanhar, estou ao início do relatório, documento 2, projeto complementar de urbanização no córrego Água Limpa, memorial descritivo e de cálculos dos projetos do novo vertedor da barragem reservatória do córrego Água Limpa. Já na página
2, no segundo parágrafo, podemos ler o seguinte: durante as verificações realizadas pela equipe da ENG Consultoria, constatou-se que, da forma como o vertedor vinha sendo construído, as pressões do solo e da água poderiam derrubar as paredes do vertedor, causando graves acidentes na barragem e, eventualmente, inundação nas localidades ajusante, devido ao escoamento da água armazenada pelo canal do Córrego Viradouro, que cruza a cidade de sudoeste para o nordeste. Isso, de fato, já se verificou. Eu não sei se quando a empresa esteve no local, já havia caído, tombado, também parte do muro que escora o barranco. Me parece que ainda não tinha acontecido. Já? Ah, sim. Creio até que o relatório tenha sido assim anterior à queda, porque eu venho acompanhando também, mas de fato já aconteceu, ou seja, não suportou a pressão do solo, bem como não suportou o empuxo da água, o muro que estava mais para dentro da barragem, digamos aí o interior, aquele que tinha contato direto com a água. Então isso é um fato já realizado. Na página 3, das 24 é a página 3, o primeiro parágrafo traz uma questão que é a minha primeira pergunta a Vossa Excelência. Assim diz o relatório: além dessas complementações, realizaram-se avaliações da obra executada e comparação com os projetos existentes, verificando-se que existem divergências significativas entre os projetos e as obras, e também dentro dos próprios projetos utilizados na execução dessas obras. A pergunta que vem é a seguinte: se as obras estivessem fiéis ao projeto, ou aos projetos, que me parece ter que ser colocado no plural nesse caso, haveria segurança estrutural, ou, pelo menos, haveria mais segurança, a ponto de que a possível ou necessária reforma fosse menor? Então fica essa questão. Se os projetos, se a execução tivesse ocorrido de acordo com o que está no projeto, teria segurança estrutural? Essa é a primeira questão que fica para o senhor. Ainda na mesma página 3, o parágrafo 3º, tem a seguinte inscrição: vale ressaltar que não foram realizados ensaios de controle tecnológico da compactação do maciço da barragem executada, nem do concreto e demais materiais, e não faz parte do escopo dos projetos desenvolvidos pela ENG Consultoria essa verificação geotécnica e de controle de materiais utilizados, sendo que recomenda-se à Prefeitura Municipal de Viradouro que realize estas investigações, tendo em vista a importância desta obra. Então, fica como pergunta ao doutor Pedro o seguinte: o que levou a ENG a recomendar esse estudo? É de praxe, é sempre necessário, é indispensável? Então, fica aí essa pergunta. Na página 6, ok, então refaço a primeira pergunta. A primeira pergunta, então, é o seguinte: a primeira pergunta é da página 3, parágrafo 1º. O relatório diz que, além dessas complementações, realizaram-se avaliações da obra executada e comparação com projetos existentes, verificando que existem divergências significativas entre os projetos e a obra.
A pergunta é, se a obra tivesse ocorrido de maneira fidedigna ao projeto ou aos projetos, se haveria, neste caso, segurança estrutural. Microfone, por favor, só para a gente... Por causa do gravar. Perdão. O que eu quis dizer com divergências significativas durante todo o processo, né? Que inicialmente a gente tinha uma ideia do projeto e aí a hora que chegou para começar a desenvolver o projeto, peguei os projetos existentes e comecei a dar uma olhada e vi também, fiquei sabendo que tinha caído entre a minha primeira visita para ver até uma questão relativa à captação, não relativa à barragem em si, né, que era um contrato meu que eu já tinha com a SAV. E aí eu vim ver depois de ter vencido a licitação, vim ver como estava a barragem e tudo mais para desenvolver a minha parte do projeto, que era a urbanização ali da parte do lago, e realmente já tinha essa ideia de fazer uma revisão, uma consultoria sobre o que é que tinha no local, se estava bom ou não, até porque já tinha caído uma parte. Sim. Aí, quando eu fui olhar o projeto, na verdade, o projeto original, esses desenhos são do projeto original, tem aí, se precisar eu abro. Mas, por exemplo, essa dimensão aqui ela estava 8,11. Aqui ela estava 9, alguma coisa assim. Mas eu sei que o número da planta não batia com o número do corte. E aí eu vim no local Essa dimensão ao que o senhor se refere é no barramento? É o vertedor que eu chamo de vertedor cachoeira. Tá, entendi. Aquele de concreto que está executado bem vertedor cachoeira, ok. Isso. Ainda não estou analisando aquela parede, o vertedor comprido, né? Tá? Ok. Então, essa divergência significativa, a primeira que eu notei foi isso, entre o projeto, no mesma folha de projeto, duas dimensões diferentes, medidas diferentes, né? Sim. Era para estar 8 aqui e 8 na planta. Então, estava 8 ponto alguma coisa no corte e 9 ou 11 na planta. Não me lembro os números, eu posso até pegar aí. Não sei se vem ao caso, tá? Uhum. Em relação... Aí eu fiz o quê? Eu vim para Viradouro novamente e tirei as medidas no campo. Ok. Por quê? Como eu estava para projetar um reforço no vertedor, aquele que já tinha caído... Sim. Eu precisava saber qual era a vazão total que esse vertedor aguentava. Então, é uma questão de cálculo hidráulico, Sim. né? Fórmulas já consolidadas, existentes aí em todos os níveis de hidráulica. Então, eu peguei o que estava executado e fiz o cálculo para saber quanto que ele suportava, né? E o resto que ele não suportasse era o quanto eu precisava calcular no novo vertedor, que ia substituir o vertedor, aquele de blocos. O que é o diferença significativa na questão dos blocos? Acho que ele estava... na verdade, a diferença significativa era muito mais em relação a isso do que aos blocos em si. Na questão dos blocos, o que a gente viu foi que o que era para ter era uma coisa resistente à pressão de água. Sim. Na experiência, já são 16 anos só na área de projetos e acompanhamento de obra dessa natureza, né? O que eu vi foi que um murinho de blocos com pilarete, sem a devida amarração. E cuja armação também Isso. é apontada como um dos pontos que não suportaria. Isso. Eu perguntaria a Vossa Excelência, a armação inicial projetada é a que está lá? Olha, isso eu não consigo dizer, eu não cheguei, eu até cito aí, eu não fiz nenhum tipo de controle tecnológico, nem da barragem, que é a segunda pergunta, né? Sim. E nem do concreto. Eu não fiz nenhum corte, não tirei não cortei o pilar para saber se os ferros que estão lá, nem fazia parte do meu escopo. O que eu vi foi que, mesmo se tivesse naquela disposição, com a distância entre um pilar e outro, e o tipo de bloco, o tipo de construção, sem amarração embaixo, estava estranho. E aí eu pedi os projetos, a prefeitura me forneceu os projetos, e nós recalculamos, fizemos um serviço de trás para frente, com o que tinha lá, quanto aguentaria, né, que é o que a gente conseguiu colocar no relatório. Por isso que eu não coloquei
se era suficiente ou não do jeito que estava construído, mas do jeito que estava projetado. Certo. Então, eu imagino que mesmo ele tendo, talvez até como ela durou mais do que o nosso relatório apontou que duraria, né, o muro, ele caiu um pedaço, mas grande parte ainda está lá. E o que a gente viu é que nos cálculos, com o coeficiente de segurança, que a gente usa normalmente em projetos estruturais, ele já deveria ter caído há muito tempo. Então, provavelmente, o que está no projeto está lá. Talvez até mais, ou parecido. Mas, a partir do momento em que você encher o lago e aquele solo em volta todo saturar, ela com certeza vai ruir para dentro, né? As paredes não vão suportar. Agora, não dá para dizer, não foi nem parte do nosso escopo, se o que foi executado está abaixo ou acima do projeto. Mas o que está projetado é insuficiente para a solicitação da água. Tá? Então, eu não gosto de julgar nem nada, mas o projeto ele contém falhas. Isso eu posso dizer seguramente que é o que a gente constatou no nosso relatório. Então, há falhas no projeto, há diferenças significativas entre o projetado e o executado, principalmente no que diz respeito ao vertedor Cachoeiro. Não, na verdade não. É que assim, as diferenças significativas é porque, se não me engano, essa medida aqui, que seria embaixo, né, seria esse corte aqui está 11 metros. Sei. E aqui está 8, alguma coisa. E medindo em campo deu 8,40, 8,5. Essa estrutura de laje aí do fundo dessa cachoeira, que também mais adiante eu iria perguntar, vou aproveitar que já está na tela, foi também considerado insuficiente por sua espessura, coisa dessa natureza. Não. Parece que precisa escarificar e passar mais uma camada de... Não fiz esse tipo de análise na laje do vertedor. É que a laje está rachada. Hoje, rachada? Contém rachaduras, tanto na horizontal quanto na vertical. Digo vertical no sentido de paralela ao curso da água e horizontalmente ao curso da água. Existem trincas nesses dois sentidos, entendeu? Exatamente no ponto em que termina o aterro e ela tem uma parte como marquise, nesse espaço há uma trinca, entendeu? Me parece que, de certa forma, a gente é leigo, mas é algo que eu já tinha falado nessa tribuna antes, que não suportaria também os muros, qualquer leigo veria. Agora, lá também tem alguma coisa questionável desse ponto de vista. Assim, a questão de trinca pode acontecer, eu não sei como foi feito, mas é mais fácil e não é alguma coisa que coloque em risco, porque no caso dessa laje, o que a trinca faria é deixar a água entrar, mas não ia derrubar a estrutura, entendeu? Então, a gente partiu, só partindo, né, da forma do projeto, o que a gente refez o projeto em si era o que estava comprometendo a segurança que passa a ter uma infiltração justamente na jusante. Na barragem, entendeu? Na jusante da barragem, o que pode... Precisa ser corrigido. Processo de cola da própria argila, pode diminuir esse atrito entre... Isso. Ela pode, inclusive, entrar e corroer por baixo. Esse é o processo que eu estou falando. Bom, precisa ser corrigido. De qualquer forma, assim, não coloca em risco iminente, mas você vai perceber que está sendo acarreado material. Hein? Ok. Sim, se não corrigir, sim. Sim, porque ele pode fazer como se fosse pavimento. Eu não sei se vocês já viram quando a água corre por baixo do pavimento, ele forma um buraco, de repente ele cai tudo de uma vez. Poderia acontecer. Infiltração numa própria residência, né? Acontece muito isso, banheiros, etc. Sempre vai corroendo, não se sabe onde vai ser levada aquela terra e vai ficando oco. Porque se a infiltração, a meu ver, assim, do ponto de vista do leigo, né, tivesse para dentro da barragem, não na jusante, seria menos problemático, talvez. Qualquer um dos dois seria igualmente problemático. Qualquer um dos dois seria terrível. O relatório também dá conta, e a página 3, o último parágrafo, o terceiro parágrafo, dizendo o seguinte: vale ressaltar que não foram realizados ensaios de controle tecnológico da compactação do maciço da barragem executada, nem do concreto e demais materiais, pois não faz parte do escopo dos projetos desenvolvidos pela ENG Consultoria. Essa verificação geotécnica e de controle de materiais
utilizados, sendo que recomenda-se à Prefeitura Municipal de Viradouro que realize essas investigações. Então, a questão de compactação do maciço da barragem não faz parte daquilo que é objeto de estudo da ENG. Isso. Mas o senhor e a própria empresa recomenda que se faça. Aí eu pergunto, essa recomendação é pelo visto nesta barragem em si, ou porque há uma necessidade desse estudo em todo e qualquer barramento? Não, todo e qualquer barramento todo e qualquer barramento de um porte já até um pouco inferior ao de vocês, né, ao da barragem do Água Limpa, necessita de um controle tecnológico da compactação, porque é ele que vai dizer se a água está percolando, se aquela barragem tem resistência para o tanto de água que ela deverá armazenar. A mesma coisa do concreto, que fazia parte da mesma pergunta, né? Uhum. Sempre que a gente faz uma estrutura de concreto, recomenda-se um controle tecnológico para saber se o concreto está adequado, se ele está dando a resistência especificada em projeto. Então, há necessidade de que se faça, de fato, esse estudo. Olha, não é assim, muitas prefeituras, principalmente, muitas até empresas privadas, acabam por não fazer. Não fazer. Mas é Raramente recomendável. dá problema, mas quando eu estava terminando o estudo, teve o desastre em Mariana, que todo mundo sabe o que foi. Sim. Então a gente até, por não ter esses dados, não ter em projeto, não ter nenhum histórico da obra que comprovasse isso, eu, como estava mexendo num projeto que não era meu, preferi salvaguardar a minha empresa, a minha responsabilidade técnica, com essa recomendação. É imperativo que se faça? Não, mas eu acho que é recomendável, já que nós temos uma barragem a montante de toda a cidade, né? Não custa. Não assim como o relatório já aponta, eu estarei terminando aqui para que os colegas possam fazer seus levantamentos de dúvidas, assim como o relatório já aponta, me parece não ser também da alçada da empresa que Vossa Senhoria representa, responder sobre a inclinação dos taludes da barragem, principalmente do barramento principal. Eu estou falando isso porque nós temos, por exemplo, o doutor Roberto Watanabe, que deve ser muito conhecido de Vossa Excelência, os estudos dele, ele aponta, por exemplo, a inclinação típica para taludes de barragem de argila, muito maior do que a inclinação que se percebe ali. A inclinação muito, como é que eu posso dizer, muito pequena do que nós vemos lá, entendeu? Precisava, a meu ver, ou pelo menos comparando com os estudos do Dr. Roberto Watanabe, ter uma inclinação maior. Não sei se Vossa Excelência, a senhoria poderia falar sobre isso. Não sou especialista em geotecnia na questão de barragem. Assim, a configuração dela é um pouco diferente de uma barragem típica, vamos dizer assim, que teria uma inclinação 1:4, que ela é bem suave. 1:4. Entre 3 e 4 para argila, conforme o Watanabe. Isso, mas como ela é uma barragem meio que semicircular, uma parte dela, né, ela tem um comportamento até um pouco mais favorável. Não sei se o projetista... Mas com aquela curvatura tal como está? Isso, a curvatura contrária, que levaria a descarga de peso nas duas laterais, não seria mais recomendável? Eu acho que por isso mesmo, eu tenho mais dúvidas justamente por essa configuração em forma de C, talvez invertido, nós tivéssemos condições de fazer um escoramento melhor em ambos os lados. E o centro dela, onde parece ser o ponto crítico, nós temos uma largura de aproximadamente 10 metros a partir da base, entendeu? É a parte mais crítica ali. Então, esse é um ponto que me traz um pouco de dúvidas também. O ideal seria realmente trazer um especialista em geotecnia ou ver na questão se foi considerado isso nos cálculos da barragem ou não. O que eu vejo lá é que a relação altura-comprimento dela é pequena. Não avalio com uma barragem de risco geométrico. Talvez o risco geotécnico da composição dela por não se ter noção do que é que tem lá dentro. Com relação a essa pressão lateral, ou empuxo lateral, como queiramos dizer, o que influi
é a altura da coluna de água e não o volume da barragem, correto? Correto. Então, nesse caso, nós temos uma altura consideravelmente baixa. Consideravelmente baixa. Isso daí eu tenho levado em consideração também, porque eu sei que a pressão, o empuxo aí é diretamente proporcional à coluna de água, né? E não ao volume. O volume é o que coloca em risco o que está para frente, se tiver algum acidente. Sim. Quanto mais água, maior a chance. Sim, sim. Mas em termos de sustentação, Em termos de do próprio sustentação. barramento, tem a ver com a coluna de água. Exatamente. Para terminar, por enquanto, eu perguntaria mais uma vez com relação aos taludes, os taludes laterais, por exemplo. Parte daquele vertedouro será demolido. Eu gostaria de saber exatamente quanto e a partir de onde será demolido. Não sei se tem condições de a gente verificar isso. Eu tenho fotos da barragem aqui que talvez ajude a Vossa Senhoria a precisar o local onde vai ser colocada aquela estrutura em forma de mão. Se servir. Essa parte aqui, É o barramento. o vertedor ele vem daqui Do vertedouro. até tá. aqui hoje em dia, né? Inclusive Certo. aqui tem um estrangulamento que vai precisar ser corrigido também. Aqui é o maciço da barragem. Certo. Esses taludes. Então, o vertedor cachoeira. Aqui é onde está projetado o novo vertedor na forma de uma mão. Certo. Ele ficaria aí, nesse espaço. Nesse espaço aqui. Então, esses outros 70 e poucos metros, 80 metros, serão demolidos. Serão demolidos. E esse espaço desse ponto em que vai ficar a mão aí, até lá dá cerca de uns 90 metros. É isso? Por aí tá Eu estou fazendo os cálculos, tomando como base a largura do canal, que seria de 5 metros, e a área a ser escarificada na base, na laje de fundo. Tem uma planilha falando dessa escarificação. Pelas contas que eu fiz, daria pouco mais de 90 metros esse espaço. Então, esse restante total aí, de ambos os lados, daí para o início dele aqui, será demolido. Será demolido. Na verdade, Ok. ele pode até deixar lá, só não Ele está caindo sozinho. exatamente. tem Mais jeito. cedo ou mais tarde. Se bem que é o seguinte, se você estiver funcionando com ele aberto aqui, aliás, daquela vez que estourou as barragens e tudo mais, ele só não caiu por conta disso. Aqui estava aberto, e a partir do momento em que foi enchendo aqui, então ele equalizou a pressão de um lado e do outro, manteve Sim. ele de pé. Então, se deixar ele aberto, deixar ele lá, não tem problema. Não precisaria nem demolir, mas não vejo... Mas ele praticamente hoje, inclusive tenho fotos disso aqui, sobram 5 metros, 8 metros só, né? Só que o restante já caiu. Agora, o que me preocupa é o seguinte, o talude lateral esquerdo, aí onde estava encostado nesse muro de arrimo, não sei se poderíamos chamar assim, ele agora fica totalmente desprotegido. Não sei se é também da alçada da vossa empresa responder sobre a questão. Qual a proteção que serão feitas nos taludes? E se essa inclinação dos taludes, mais uma vez, a questão da inclinação, se ela está adequada. Tendo em vista que tenho fotos aqui mostrando erosões em vários pontos do talude, tanto na área recentemente feita, executada, quanto na área executada há anos. Entendeu? Já tem erosões e tal. Como que costuma ser esses taludes? Eles são protegidos de que forma? O talude, se for talude de corte, 1 para 1, aterro 1 para 1,5. Se ele não tem solicitação, né? 1 para 1,5. Então, a partir do momento em que você retirar o muro, você ia acertar o talude 1 para 1,5 e gramar. A proteção para esse tipo de reservatório é grama, só grama. Tá bem. Hoje em dia ele tem processo erosivo porque ele primeiro está desprotegido, não tem grama. E o reservatório não está cheio, né? Não está como ele deveria trabalhar. Então ele fica realmente... Então, seria, só para eu entender, seria 1 na vertical por 1,5 na horizontal. Para aterro, sim. 1 na vertical, 1,5 na horizontal. Tá, entendido. Eu não sei se tem isso, preciso também... Mas isso é assim, a aproximação inicial que a gente faz para todos os tipos de solo. Dependendo do tipo de solo, pode ser até 1 para 1, dependendo da capacidade que ele tem.
aqui, por exemplo, volto a Temporal não, citar pode até ser vertical. volto a citar o Watanabe, ele faz 1:3 ou 4. Em argila, que já tem um pouco mais digamos, cola um pouco mais. Né? Se for mais arenoso, quanto mais arenoso, maior a inclinação deveria ser. Isso né? na barragem, né? Isso na barragem. Não, como aqui no... Nos taludes laterais, não. Aí consideraria essa parte aqui. Como aqui está apoiado, já está encaixado num vale, né? O aterro ali seria só um acerto de talude, não seria uma coisa que teria que ter uma resistência estrutural. Tem alguma coisa de 1:2? Os professores Vitor Melo e Alberto Teixeira da USP, alguma coisa de 1:2 também. Depende muito do tipo de Do solo, tipo do de tipo solo. de proteção que você vai fazer e Certo. do tipo de uso. Ali, o que eu estou dizendo é o seguinte, como ele já está encaixado numa bacia, se você fizer 1:1 ou 1:1,5, você só está acertando a lateral. Ele não vai cair ou desmoronar porque você... Já agradecendo ao Dr. Pedro, eu gostaria de fazer minha última pergunta, pelo menos por enquanto, que seria com relação a essa parte que ficará, essa parte que será reforçada, digamos assim. Eu não entendi exatamente como que vai acontecer o reforço. Me parece que não tem a presença de gigantes, que a mão francesa que diria interiormente, não tem. Como ficará finalmente esse reforço aí? Como será feito? Não haverá demolição total. Não. Na verdade, o que existe hoje em dia vai funcionar de forma externa para que faça o reforço, né? Ficaria o pilar saliente? Não tem pilar. Só um segundo. Deixa eu... Essa armadura aqui, Ok, tudo isso aqui é para dentro. Aqui está o muro existente. certo. Ele vai funcionar como forma. Então vai ter uma parede com uma armadura. Essa armadura ela é calculada para resistir a esse empuxo lateral. Tá? Essa armadura com essa mísula aqui. E aí toda a armadura vertical e horizontal também são calculadas para resistir o empuxo lateral. Tanto da terra seca como da terra úmida, encharcada, que é pior do que só a água. Sim. Tá? Agora me fala uma coisa. Nesse caso, o muro está lá. Como que será feito para reforçar a estrutura da armadura? Eu não entendi a estrutura. Não. O que tem lá hoje em dia, Certo. ele vai ser usado como se fosse uma forma... Você imagina que não tem nada. Vai fazer por dentro, é isso? Isso, Vai fazer exato. por dentro. É. Então, há uma nova parede por dentro. Por dentro. Ah, entendi. Então, Tá. será feito... Agora, Um novo canal por dentro do que já está lá. essa vazão aí, essa largura de 5 metros, ela será reduzida, né? Será reduzida em Sim. cerca de 40 centímetros ou mais que isso? 40, 45, ele vai aumentando embaixo, né? Ah, 40, tá. 50 centímetros. Entendi. Agora, durante esse reforço na laje de fundo, haverá também alguma viga que ligue um lado com o outro ou não? Não. Não se faz necessário? Não. Todo o reforço está aqui também. Então, isso aqui é reforço novo, aqui está o piso existente, né? A própria laje de fundo vai servir para É. essa flexão. Já foi calculado também o empuxo, então a gente Certo. previu um laço de concreto, uma regularização. Certo. No que tem lá, tira aquele mato que está crescendo, regulariza, joga um laço de concreto magro, e vai ser como se fosse realmente uma... Não estamos Então- utilizando lá para nada, a não ser... Agora eu entendi. Aqui lá vai virar apenas uma caixa, como que seria, por exemplo, madeirite no local. Exatamente. Entendeu? No lugar do Mas madeirite... esse reforço feito por dentro será feito de concreto ou será feito de Não, tudo concreto. Ah, 30 tá. MPa. tudo assim. concreto? E o coroamento de ambos os muros, por exemplo, haverá uma ligação entre eles lá em cima também ou não? Não. A estrutura já está calculada para que essa armadura de ligação embaixo resista ao esforço. Essa estrutura que o senhor citou aí, que parece um triângulo retângulo para mim, é que seria responsável por segurar também, ajudar a segurar isso. Essa conexão aqui. Isso, essa conexão. Ela está calculada para o empuxo lá em cima já. Certo. E qual que é a dimensão dela?
Porque o muro tem 2 metros de altura, né? 2,5, acho. 2,20. 2 é alguma coisa aí. A dimensão dela aí é qual? Volta nessa figura anterior, por favor. Tem uma dúvida sobre essa questão aí. Anterior da armadura ou anterior? Da mão lá, onde estava a mão agora há pouco. Aí dá para ver. Olha, essa parte onde está projetado aí, que seria o vertedor, né? Tem essa estrutura, me parece que de pedras. Aqui? Isso, Uhum. ao redor. Até que altura essa estrutura seria mais baixa que a barragem, é isso? A água teria que superar aí para poder escoar, eu não entendi essa estrutura. Ela ficou protegendo justamente o vertedouro ali. Ó, ela vai ter uma fundação de rachão, Uhum. um aterro, e aqui a proteção do gabião por fora do aterro, né? Certo. A estrutura ela está em cima do aterro, e aqui está o nível da água da barragem. Aqui, essa primeira aqui, essa primeira linha, ela é a linha de base do vertedor cachoeira, que é o que vai funcionar normalmente. Ela ficaria nivelada com o cachoeiro. Isso. E aí o que acontece? Quando o vertedor cachoeira começa a se tornar insuficiente, uma vazão maior do que a vazão prevista para ele, né? Prevista para a vazão normal do rio. Sim. Numa chuva crítica. Aquele nível da barragem começa a se elevar, aí ela vai ultrapassar o nível do vertedor mão, né? Sei. E aí começa a verter aqui, ela tem mais meio metro de lâmina d'água possível até ela extravasar por cima do vertedor cachoeira, quase 1 metro para a crista da barragem. Deixa eu recapitular aqui, Vamos lá. ver se eu consigo entender. O nível em que vai ficar a vazão por esse vertedor mão é o mesmo do cachoeira, não? Um pouco, Não, ele é um pouco acima do cachoeira. um pouco acima do cachoeira. É. Tá. Tá? O que acontece? O cachoeira ele está projetado para trabalhar nesse nível azul aqui. Então, Entendi. na situação normal, só vai trabalhar o cachoeira. Entendi. Quando a vazão chega A segunda linha, de baixo para cima, Isso. é que é o nível do... É o nível máximorum da barragem, onde nós estamos calculando a capacidade de engolimento do vertedor cachoeira, que desemboca no Aí ela canalzinho. passará por cima desses gabiões para poder acessar a mão aí. Na verdade, ela já vai estar nivelada com os gabiões. O gabião está sempre afogado, Entendi. tá vendo? Entendi. Aqui está tudo sempre afogado. Uhum. Em volta, né? Na verdade. A água vai estar disposta em volta dele lá. Quando você estiver vendo a barragem normalmente, deixa eu ver se tem um projeto. O que vai ser visto é só a área azul, tá vendo? Como Entendi. se a Entendi. não seco. Não, Aí aí a partir do momento que essa água sobe, ela começa a inundar. Eu só não tinha conseguido entender antes por causa da proteção com os gabiões. Eu não estava entendendo que altura que ele ficaria. Agora eu sei que ele será suplantado pelo nível da água. É isso? Aí, Isso, a altura dele está Ok. aqui. Isso, tá. Ele vai estar sempre afogado no nível do reservatório. doutor Pedro, agradeço as suas explicações. Estou à Se disposição. surgirem mais algumas dúvidas, se tiver mais algo que o senhor acha importante explanar, e nas perguntas dos colegas, se surgir alguma coisa, volto a lhe fazer perguntas. Agradeço muito a sua participação e seus esclarecimentos. Muito obrigado. Bom dia a todos, ao nosso convidado aí que veio fazer a explanação. A minha pergunta, já inclusive quase no término da explanação, já foi colocada. Eu queria saber o doutor é engenheiro, né? No caso ali, se fizer gabiões de proteção em escala, não suportaria essa situação? Ali aonde? Não, no próprio lago lá. Fizer o gabião por dentro de onde é que está feito o concreto. Vier em escadinha, que vai amortecendo o peso da água para ela chegar até onde é que está a barragem já.
Em que lugar? Não estou entendendo. Isso aqui? Onde Ou está isso lá? aqui? Onde está pronto lá? Certo? Está pronto para segurar a água. Então está tendo problema, está tendo rachadura, todas as coisas. Se fizer Uma proteção gabiões, de gabião em toda... Ajuda, com certeza. seria eu falo assim, em termos econômicos, né? Suportaria? Do jeito que está lá só com terra, normalmente, assim, na entrada, deixa eu pegar uma outra figura. Eu estou dizendo isso, que alguns dos colegas aqui conhecem lá no meu sitinho. Lá tem uma represa também, deve ser pouca coisa menor, um pouco menor que aquela que está sendo feito ali. Tá. E lá no meu, não tem nem a tela de gabião. É só as pedras mesmo, os rachão. Ele vem em uma certa escala, ele vem aqui assim até chegar ao teto, que onde é que seria o nível da água. Perfeito. E ela tem uma saída embaixo e uma saída na lateral. Isso. Para quando vem essas chuva Chuvas, pesada, na tromba verdade, d'água. aqui no projeto está previsto uma proteção com pedras, aqui embaixo. Não em toda. Aqui está previsto. Eu não sei se não foi feito ainda, porque não terminou. Aí eu já desconheço a execução em si, como que a empresa tem feito o cronograma dela. Mas no projeto, eu tenho quase certeza que está previsto a proteção aqui na entrada do vertedor Cachoeira. Então, pelo que eu percebi, então, na explicação, que vai ser demolido em torno de 50 metros, mais ou menos. Essa parte aqui. Mais o que tem que ser executado. Então, em síntese, praticamente, do que está lá vai aproveitar 60% Dessa estrutura. da obra inteira. Dessa estrutura aqui. Não, da obra inteira não. Essa estrutura aqui, eu não sei o custo dela, mas ela não representa nem 15% da obra, nem 10%. Da obra inteira, porque a obra inteira você tem que considerar toda a escavação, o barramento, os outros vertedores, a saída, tudo. Essa parte, do jeito que foi feita, tivesse sido feita de concreto, aí não precisaria demolir, teria sido cara. É uma estrutura comprida para ser de concreto, né? Tanto que a gente remodelou ela para uma estrutura bem mais econômica, que tem a mesma área superficial, que vamos dizer que é o que importa, né? Mas como ela foi feita de blocos, eu acredito que em termos de custo, precisaria ver a planilha orçamentária da obra. Eu não desconheço ela, mas não é muita coisa. Certo. Outra pergunta. No caso, está sendo feito alteração, mudança. A empresa da qual Vossa Excelência representa tinha se comprometido, nós assinamos aqui, inclusive aprovamos o projeto de lei, para a execução da obra, vamos falar lá no Córrego do Sucuri. Correto? Minha empresa? Obra? Não é? Eu não mexo com obra, só projeto. Só papel. Não é a mesma firma que está fazendo lá, que está passando de lá para cá? Não. Isso. Ele representa apenas a empresa contratada pela prefeitura para fazer o serviço de consultoria e avaliar os custos e sugerir as funções necessárias para que... Ver se precisava de alguma melhoria e projetar, sugerir as melhorias. Foi o que a gente fez. Não tem nada a ver com obra, nem com a obra da barragem, nem com nenhuma outra obra em Viradouro. Só... Não, eu fiz a pergunta porque eu acabei de ler as notificações ali, embora tardia, mas ainda há tempo, né, porque foi pela data ali 12 de maio, inclusive onde concede prazo, inclusive, de resposta das empresas responsáveis. Não tem exatamente, não tem nada a ver. Por isso que eu falo, nós temos que estar verificando essa situação. E onde até o secretário de governo comunica que será, inclusive, tomadas as providências cabíveis, até judiciais, se for o caso. Porque, como engenheiro, que nem a empresa que executou a obra, ela tem a responsabilidade, salvo engano, durante um período, se não me falha a memória, acho que em torno de 5 anos, pelo Código Civil. É isso?
no caso, que nem está fazendo a notificação, e se a empresa manifesta o interesse em continuar a obra, terminar a obra, eu não sei se ela ainda tem dinheiro para ser recebido ou não, se era pago de acordo por etapa da construção, ela pega e manifesta o interesse em solucionar o problema. Porque somente agora que ela está sendo notificada, embora foi paralisado, salvo engano, dia 13 de janeiro. Como é que ficaria essa situação? Não, eu estou falando isso porque vai vir para nós aprovar o projeto. Aí nós aprovamos o projeto. Então está autorizado, a firma vai substituir o que teria que fazer lá no Córrego do Sucuri, vai passar a fazer ali com o teu acompanhamento, pelo teus... da parte técnica tua, aí, que você vai estar acompanhando lá. Minha preocupação, como é que ficaria essa situação da empresa que está ali responsável pelo projeto? Só esclarecendo assim, se eles quiserem me contratar para fazer o acompanhamento técnico da obra, tudo bem. Mas eu não sei nem quem é a empresa e não tenho responsabilidade nenhuma a partir do momento em que eu entreguei e recebi o projeto, minha RT está lá. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu projetei, sobre o que eles vão construir em cima do meu projeto, nenhum. Não, eu acho viável, não é viável, não, acho necessário, inclusive, em caso positivo da resposta da empresa, que a prefeitura contrate Vossa Excelência para dar um acompanhamento, para que não haja um problema, que seja solucionado e evite, inclusive, um dano maior, como foi mencionado no próprio início aqui, de um rompimento aí. Parece que não, mas a coisa é bem perigosa. Perfeito. Eu digo isso porque quando nós tivemos um excesso de chuva, calculo uns 5 anos atrás, mais ou menos, estava eu e minha esposa lá no sítio, e começou a vazar pelo ladrão. Então, como a gente tinha criação de peixe, eu, no sentido de tentar segurar os peixes, o que eu fiz? Eu fui e coloquei lá um tubo de a vazão passa por uma caixa, depois dessa caixa sai num tubo de 1 metro de diâmetro. Eu tentei, inclusive, colocar uma veneziana de travessado, porque a madeira não foi suportando. Nós chegamos até a desistir, assim, que vá os peixes, né, como diz o outro. Mas né? não vai abarrar. Porque a força é tão grande que não tem nada que você põe que segura. A hora que ela... É como estoura uma boiada, né, como diz o outro. A força da água é muito forte. Então, essa que é a preocupação. Então, no caso positivo, eu sugeri à presidente, antes de vir até esse projeto, que nós temos que aguardar, está na notificação aí, concedendo um prazo de 20 dias para a empresa, após o recebimento dessa notificação. Se a notificação não tivesse feita lá em janeiro, quando houve o acontecimento, poderia já ser agilizado. Então, para que não haja problema e traga problema para nós aqui na casa. Então, isso que eu penso na possibilidade nossa de aprovar o projeto. Acho que tem que ser aprovado, tem que dar continuidade e terminar a obra. Mas para a gente não perder essa situação. Muito obrigado. O senhor gostaria de complementar? Uma das minhas primeiras perguntas ao doutor Pedro foi com relação a essa fidelidade da obra ao projeto. Vossa Senhoria falou apenas da questão do vertedor Cachoeira, que tem dimensões menores, o que me parece não implicar de forma alguma na questão de segurança. Esclarecendo isso, né? O que acontece? O que eu vi, tem uma dimensão que é de 8 metros. Certo. No projeto. Tem um corte. Uma outra que acho que é de 11 no corte. Acho que é 8 e 11. Por isso que eu falei que era significativo. Sim, sim. Entre um e outro, o que passa de água é muito diferente.
entre 8 e 11, né? E aí, O corte em loco maior do que o projetado. que eu fiz? Como essa diferença é significativa, para que eu pudesse projetar o outro vertedor, eu precisaria saber o quanto ele aguentava. E não dava para confiar no projeto por causa dessas duas diferenças, né? Entre um e outro. O que eu fiz foi eu medi, e aí eu vi que ele tinha lá a dimensão, acho que 8, um pouquinho maior do que uma das medidas e menor do que a outra do projeto. Então, Eu quero seguir aqui o raciocínio do vereador Lindóia. Ou o projeto foi executado de maneira errônea, ou ele foi projetado errado, ou ele foi executado errado. É impossível que a coisa caia do jeito que caiu lá, sem ter erro de ninguém. Agora não aparece o culpado e aparece os que vão pagar a conta, que é a população. Entendeu? Olha, eu aqui, desculpa o desabafo, com todo respeito a Vossa Excelência, sei que sua empresa não responde por isso, foi apenas contratada para dar uma assessoria técnica à prefeitura e avaliar o que lá estava feito, está aí apresentando uma solução que, confesso a Vossa Senhoria, olha que eu não sou muito fácil de convencer, me convenceu nessa parte estrutural que vai ficar, muito embora ache que esse triângulo retângulo, que eu vou chamar como professor de matemática apenas de triângulo retângulo, tem um outro nome, para mim ele deveria ser um pouquinho mais alto, vou fazer meus cálculos tortuosos sim, tá? Mas por enquanto vou confiar na vossa palavra, tá? Mas não podemos nessa casa admitir a fala de que não tem ninguém errado. Tem que ter alguém errado. Alguém está errado, ou quem projetou, ou quem de fato executou. E se nós simplesmente autorizarmos nessa casa mais verbas para o reparo do erro alheio, o prejuízo vai ficar para o município. Então, eu não li a notificação, precisamos ler, até pediria que depois fosse lido pela presidência, pedisse ao secretário para ler, para a gente analisar, pedir aí o apoio do nosso assessor jurídico, também do Lindóia como operador da lei, para a gente verificar o que nós estamos fazendo nesta data aqui. Mas o que eu queria, que eu voltei à tribuna, doutor Pedro, foi para falar de algo que eu tinha comentado contigo e que nós não chegamos a finalizar, que foi o seguinte. Eu havia falado que o relatório da ENG falava algo sobre a resistência do piso da cachoeira. E eu acho que houve, sim, de certa forma, um mal-entendido e eu preciso corrigir. Então, o que está escrito no primeiro parágrafo da página 6 é: durante essas avaliações, foi possível observar a existência de dúvidas quanto à segurança estrutural do vertedor de emergência, dúvidas sobre as reais capacidades hidráulicas, tanto do vertedor de emergência quanto do vertedor cachoeira, e dúvidas sobre o funcionamento do descarregador de fundo projetado. Gostaria que Vossa Excelência comentasse essas dúvidas. Muito obrigado. Dúvidas sobre o vertedor de emergência em relação à capacidade de resistência dos blocos. O conjunto pilaretes blocos já não é mais dúvida, já foi comprovado, inclusive a gente fez os cálculos, né, e comprovou no papel que ele não vai aguentar, não aguentaria. As dúvidas sobre a capacidade hidráulica do vertedor cachoeira são em relação às dimensões. Essas dimensões de 8, de 11, por isso eu vi em loco fazer a conferência para poder calcular o quanto faltava, né? E a dúvida sobre o descarregador de fundo, no projeto ele tem um descarregador de fundo de 250 milímetros. Se um dia precisar esvaziar essa barragem, vai demorar, sei lá, um mês para esvaziar com um tubico desse aqui, entendeu? Você pegar um canudinho para esvaziar uma piscina, então não é adequado. E outra, ele, se parar um saco plástico cheio de folha, você nunca mais desentope, né? Então a minha recomendação, inclusive está no projeto, tudo é que hoje em dia tem lá um dreno aqui de 80 milímetros, né? Um tubo de drenagem de 80 milímetros.
mas que ele fique definitivo, porque ele está num lugar adequado, já numa situação adequada, ele tem um diâmetro adequado, só que ponha uma comporta. Tá? Inclusive está. Isso, uma comporta. O que é o descarregador de fundo? É uma estrutura que você precisa ter para esvaziar, só. Ele não tem função hidráulica na barragem para manter o rio passando ou não. Porque aqui já tem o vertedor cachoeira. Esse aqui é o que faz o rio passar. Né? Que ele vai funcionar todo o tempo. O rio, se tem água no rio, vai passar água aqui. No caso de vazão muito alto, como enchente, por exemplo, se esse vertedor de fundo tiver um diâmetro considerável, ele ajuda a esvaziar. Olha, no caso de uma calamidade, você vai precisar lá e abrir. Mas não, esse aqui já está calculado para calamidade. A verdade é essa. Você tem a soma dessa vazão com essa vazão, ela ultrapassa a vazão de 100 anos, que é o que o DAE. No caso de uma chuva de 1.500 anos, talvez passe um pouquinho de água por cima, mas não deve derrubar a barragem. É isso que eu estou... Tá? Não por isso. Estou à disposição. Se tiver alguma dúvida também, acho que meus e-mails estão aí, pode me contatar por e-mail, tá? Nos projetos. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez, em nome da casa. E eu vou manter suspensas uns minutinhos ainda, que nós estamos tentando localizar o vice-prefeito que participa desse projeto, para ver se esclarece essas dúvidas quanto à questão que não... do prazo, da notificação da empresa responsável, né? Então, eu vou reabrir a sessão para o primeiro, peço a gentileza do primeiro secretário para que leia. Acho que são 2 notificações. Localiza ele para mim, por favor. Então, está reaberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das 2 notificações. Senhores vereadores, nós vamos passar primeiro uma notificação que foi a empresa que elaborou e a outra que executou, né? Viradouro, Estado de São Paulo, 12 de maio de 2016, referente à carta convite número 035/2010, objeto de contratação da empresa especializada para a elaboração de projetos hidráulicos e geotécnico da barragem captação adutora e a outorga da captação para o DAE, levantamento, estudos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas de acordo com o edital e seus anexos. Considerando que a empresa Topovia, Topografia e Comércio de Equipamento Limitada, empresa inscrita no cadastro de pessoas físicas sobre o número 0749453/1000, ao contrário 01, com sede na Avenida 39, número 1150, bairro Centro, CEP 14.781.327, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, ficou responsável por elaborar os projetos hidráulicos e geotécnicos da barragem do córrego Água Limpa, com todas as especificações constantes no contrato número 109/2009 e seus anexos. Considerando que recai sobre a empresa acima qualificada a responsabilidade sobre os trabalhos que tenha prestado em razão do contrato firmado com este município. Considerando ainda que, em 13 de janeiro de 2016, houve o rompimento da barragem existente no córrego Água Limpa,
considerando que o referimento ao rompimento trouxe grave risco à população e ao meio ambiente local, considerando os fatos anexos, considerando que a ocorreção investigação no âmbito administrativo a fim de averiguar quais foram os motivos determinantes que ocasionaram o rompimento do barramento do córrego Água Limpa. Considerando que, além das investigações no âmbito administrativo, os fatos também poderão ser levados ao conhecimento do Poder Judiciário para melhor apreciação. Considerando que a empresa que se consagrou vencedora do processo licitatório 065/2002, o qual era objeto de contratação de empresa para execução de barramento para a captação de água superficial no município de Viradouro, conforme planilhas memorial descritivo e termo de convênio número 2470/2005, firmado com a Fundação Nacional da Saúde, FUNASA. Também será notificada a apresentar suas considerações a respeito dos fatos narrados na presente. Considerando todo o acima exposto em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, serve-se da presente para notificar a empresa supracitada na pessoa de seu representante legal para que tenha a oportunidade de se pronunciar sobre os fatos narrados. Por oportuno, ressalta-se que o prazo para pronunciamento da referida empresa é de 20 dias úteis, prazo que começará a fluir a partir da data do recebimento da presente notificação e que, deixando a empresa de se manifestar, será registrada a inércia da mesma. Agostinho Horácio de Menezes, secretário de Governo. Ah, é? Então tá bom. O projeto continua em discussão. Eu queria falar aos senhores, estou tentando localizar o Dr. Jefferson para ver essa parte jurídica, mas parece que tem um prazo para cumprimento de meta para terminar uma fase dessa obra. E não sei se ficar parado aqui, de repente vamos perder mais. Vai perder mais dinheiro o município em cima lá se não concluir essa. Mas veja só, presidente. Essa etapa. Ó, junto com a cópia da notificação, ele mandou a cópia do e-mail que ele mandou aqui, Jefferson Renoso Lopes. Encaminhamos anexo notificação extrajudicial que posteriormente será enviada via correio. Esclarecemos que o prazo previsto na referida notificação começará a fluir após o recebimento dela via correio. Como que se aprova um projeto que está ampla defesa, está aqui que foi lido ali, ó. Se vocês pegarem na segunda folha, está escrito assim. Na terceira folha, considerando todo o acima exposto, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, serve da presente para notificar a empresa supracitada, na pessoa do seu representante legal, para que tenha a oportunidade de se pronunciar sobre os fatos narrados. Então veja que situação. Eles dão 20 dias, e agora como que nós aprovamos? Qual é a sua sugestão, vereador? Essa notificação teria que ter feito já anteriormente. Tem que decorrer o prazo. Minha preocupação é o seguinte, como que a gente aprova um projeto, veja o erro, o Manuel, e os demais colegas. Que situação que nós estávamos. Se tivesse aprovado lá atrás, sem a vinda do doutor que vinha dar a explicação, nós teríamos cometido um erro gravíssimo. Porque nós estaríamos aprovando uma substituição de uma obra do Sucuri por essa obra. E não tinha sido nem notificado a empresa. A empresa, após terminar, estava terminando o serviço, o que eu sou o dono da empresa? Eu pegava o maquinário meu, vinha ali e colocava ali, ó, vocês estão fazendo o que vocês querem. Eu que sou responsável de fazer isso aqui. Eu não fui nem notificado. Então aí ele pegava o
o rolinho de pintura, o chapisco, qualquer coisa, vou terminar minha obra aqui, ó. E se tiver dinheiro para receber, ele teria que receber o dinheiro, inclusive na prefeitura. Se ele tiver, não sei se tem ou não. Então essa que é a minha preocupação. É duro parar, mas o erro foi daqui da administração não ter feito essa notificação que estava previsto para eles ter feito, essa notificação. Antes até de ter mandado o projeto para casa. Sim? Sim, sim, está previsto aqui, ó. Está previsto, para isso é que foi feita a notificação extrajudicial, dando ao prazo de ampla defesa do princípio do contraditório para a empresa. Então essa que é a preocupação. Porque a prefeitura poderia, tivesse já feito antes essa notificação, executado, inclusive esse serviço contratado pela empresa do doutor, mais a execução da obra, pegar tudo em nota fiscal e entrar com ação de regresso contra a empresa, para ressarcir os cofres públicos. Isso tem previsão legal na lei. Então essa que é a situação. Obrigado. Aproveito para agradecer a presença do diretor do SAV, o Paulo, o Chicão, que me permita. E o Chicão parece que conversou com o secretário de Negócios Jurídicos. Eu vou passar para ele explanar aqui. A gente vai tentando suspender a sessão de novo. Uns minutinhos. Segundo a informação do secretário jurídico por telefone, ele falou como o município tem urgência para finalizar a questão dessa obra, que tem um contrato junto à FUNASA e prazo, que essa notificação vai ser dada em andamento no manifesto da empresa, que o município vai exigir que a empresa ressarce essa diferença em dinheiro depositado nos cofres públicos, e essa verba seria depois investida em melhorias em outros setores, que é a informação que ele me deu por telefone. Porque não tem como, ele falou assim, que esperar até o manifesto da empresa, isso rolar em tempo, a obra tem urgência. Que ele falou que tem legalidade para isso, que o município pode exigir, o município fazer um levantamento de custo que a empresa iria gastar para resolver o problema, apresentar para as duas empresas, né? Ela ressarciria o município em dinheiro, em depósito, enquanto no município, e o município se comprometeria a usar essa verba para fazer investimento de melhorias em outras áreas de infraestrutura do município. Foi o que ele falou por telefone para mim agora, o secretário de Negócio Jurídico. Que a ideia é essa. Obrigada. Eu estou reabrindo a sessão e eu passo aos senhores vereadores que sugerem e decidam o que for melhor. A preocupação do município era perder o prazo, é isso, né, diretor? O que foi aí foi a notificação que foi tardia, mas ela aconteceu, não sei se por falha do... Não, já ia abrir agora. Então, eu vou suspender para a gente definir junto aqui, então, o que está suspenso.
Pode passar para o Flavinho? Sindicato dos engenheiros. Ele está aí ainda? Pessoal, reabrindo a sessão, vereador Slimar, acho que nós chegamos ao... quer fazer uso? Você quer? Vai. Com a palavra, então, vereador. Bom dia, presidente, aos demais colegas, à imprensa, aos funcionários que estão presentes. Eu, conversando com o Dr. Jefferson, e expondo aí o que o Lindóia passou aqui nessa tribuna, realmente tem o contrato, tem o convênio com a FUNASA que isso vai retardar, não tenha dúvida. Só que do outro lado, ele concorda com a questão da primeira notificação, a primeira resposta da empresa, para ver o que ela vai manifestar. Só que ele deixou claro, ela vai recorrer, ela vai tentar sair fora, que o erro foi comprovado aí, que o erro está na empresa, e isso aí vai, ele falou, não vai 1 nem 2 meses, o Lindóia tem conhecimento, você vai ano, ela vai jogar isso aí lá em cima. Então o prazo para pedir aí um prazo maior para a FUNASA, ela tem que pedir 5 anos, não seria o caso. Então o que ele diz? Vamos esperar a primeira resposta da empresa, do que ela vai dizer. Tendo essa primeira resposta, a gente vê o que ela vai estar respondendo. Às vezes ela pode realmente vir e executar, ou falar que não e vai recorrer dizendo que está certa. Então aí sim, a prefeitura não pode parar. Aí acho que a gente tem que entender que não dá para parar. E o SAV, né? Competência do SAV, né, ministro? Lá, de competência da prefeitura. A prefeitura inicia, então, o estrago e toca isso para frente. Lá na frente, caso ela perca, que eu acho que não tem como ela ganhar, ela vai ganhar tempo, ela vai querer ganhar tempo, só o Dr. Jefferson disse. Ela ressarce, então, em dinheiro, porque já foi feito, devido a não poder esperar o prazo de recurso. Então, ele pediu que realmente a presidente retirasse, né, Fabiana? E desse esse período aí. Assim que tiver a resposta, a gente volta para uma sessão com essa resposta e vê o que ela vai se manifestar. Se ela... Isso. Se ela vai executar, pode ser que venha antes, ele falou. Mas ele falou, é claro que ela vai fazer o quê? Ela vai recorrer isso aí, ela vai dizer que está certo, isso vai anos. E tem um contrato com a FUNASA, por mais que ela esticar um prazo mínimo, curto, e a gente tem que tocar para frente. Depois, aí sim, ela recorrendo, ele falou, lá na frente a gente ganha ressarcimento, isso aí, não tenha dúvida. Então, acho que ficou mais ou menos isso aí. Eu só, aproveitando o que está a discussão aí do projeto, só indignado com o vereador Edson, que criticou, falou, fez a maior confusão, aí a prefeitura, o pessoal trouxe Pedro, né, o engenheiro, para estar explicando, expondo as dúvidas que ele tinha, porque não é dúvida, isso aí, na minha opinião, é travar o projeto, é travar a administração, é parar, é só questão de maldade mesmo, na minha opinião, é maldade. E hoje, que está aí para ele tirar as dúvidas, para esclarecer as dúvidas dele, do qual ele não tem nenhuma, na questão do projeto, essa do Lindóia, que ele expôs agora, acho que todos nós concordam, do Lindóia, que é uma coisa que estava até meio que ainda você não tinha levantado, né? Nessa questão da notificação agora que você viu, excelente. O Manuel Brandão, todo o questionamento dele foi esclarecido, ele entendeu, está aqui, ele que tem um compromisso aí de professor, está dando aula, está aqui. Mas o outro amigo nosso não pôde, tem uma quedinha lá de dama, e eu acho que seria uma coisa mais importante lá. Então está lá jogando dama e não veio para ouvir aqui o engenheiro das dúvidas que ele tem. Então é nisso que eu fico chateado. Viram, assim que subiram para cá, viram que ele estava sentadinho no banco lá. Não estou falando besteira, não. Mas então ele foi depois, porque ele estava lá, estava sentadinho lá. Mas a minha indignação é só essa. Faz que faz barulho
aí na hora H o cara não pode. Obrigado. Vereador Tiguera com a palavra. Tem que segurar. Bom dia a todos os vereadores, ao presidente. Bom, gente, analisando o projeto pelos fatos discutidos, eu percebi que teve muita falha. Onde foi as falhas? Bom, um engenheiro realizou o projeto. Aí veio uma empresa, executou o projeto. E veio a FUNASA e aceitou o projeto errado. Então, eu vou falar agora para vocês. Não é fácil a empresa perder, não, hein? Porque o mais culpado seria o engenheiro que realizou. O outro veio, executou. Não, o engenheiro realiza o projeto. Aí, a empresa, ela concretizou o projeto. E a FUNASA parece que veio 3 vezes aí, avaliando e autorizando o projeto a ser executado com grandes falhas. Ó, gente, estou indignado. Meus parabéns à FUNASA, primeiramente. Viu? Pessoal, mais alguém? Bom, vereador Manuel? Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, eu gostaria de usar a tribuna só para finalizar e aproveitar aqui uma sugestão que o doutor Pedro nos trouxe, nos apresentou, já até fora da sua missão, da representação da sua empresa, mas ele nos fez a seguinte sugestão, que esta casa produza um documento, um ofício, coisa dessa natureza, explicando o motivo, explicando ao executivo o motivo pelo qual não é possível fazer essa votação, com relação à questão de prazos, e eu gostaria de sugerir à senhora presidente que incluísse nesse documento o fato de que o projeto inicial, que me parece, conforme a fala do próprio vereador Tiguera, do nobre vereador Tiguera, que seja talvez a maior errada na história, aquela que programou, que projetou. Mas esse projeto foi analisado e aprovado pela FUNASA. E depois eles estiveram aqui em loco fazendo visitas de campo e continuaram achando que a obra estava tudo ok. Então eles que elasteçam o prazo dado ao município para que se possa tomar as devidas providências. Mas gostaria ainda de acrescentar o que segue nas fotos. Compartilhar, eu já compartilhei. Vamos ver o que está acontecendo. Está lá. Senhora presidente, demais colegas, na tela está uma foto de parte da laje do vertedouro Cachoeira. Há a possibilidade de se perceber um trinco na horizontal, outro na vertical. Um que é emenda de concreto e o outro que provavelmente aquela rachadura coincide com a parte em que termina o aterro e começa a marquise. Então ali uma questão de flexão também que não suportou. O concreto até na foto dá para se ver, é visivelmente um concreto pobre. Eu não sei se seria esse, entendeu? Eu não entendo, mas dá para se ver que é um concreto pobre, usado em calçados, coisas dessa natureza. Então, gostaria que incluísse no relatório essa preocupação. Gostaria que incluísse também, senhora presidente, por favor, leve essa preocupação ao executivo relativa ao que traz o relatório da ENG na página 3, no terceiro parágrafo, que está dizendo que não foram feitas análises geotécnica, não foi feita análise geotécnica
e nem de grau de compactação do terreno, nem também da qualidade do concreto usado. Então, e recomenda a empresa, representada aqui pelo doutor Pedro, recomenda que esse estudo seja feito. Então, gostaríamos que essa preocupação também fosse passada ao Executivo, para que responda se já houve esse estudo, se ele existe, ou contrate alguém especializado para fazê-lo. E lembrando, apoiado aqui nas palavras do Lindóia, que falou anteriormente, eu concordo em gênero, número e grau, que inclusive os honorários devidos à empresa que Vossa Senhoria representa hoje aqui, doutor, sejam cobrados da empresa que executou ou da empresa que planejou. Alguém, de fato, fez de maneira errada. Só para aproveitar que está na tela, aí tem mais uma rachadura, ó, dá para perceber? Meu vereador, aproveitando a sua deixa aí, na hora que for enviar o ofício, seria interessante estar encaminhando com as cópias dessas fotos. É importante, eu deixarei aqui. Aqui é a parte que caiu, dá para perceber. Essa aí que caiu com a pressão da água, o empuxo, como queremos dizer. Eu chamaria atenção para esse fato, Chicão, nobre presidente do SAV, diretor do SAV. Isso aí é a desembocadura onde está saindo a rede de água pluvial, entendeu? E nós já vemos nessa área toda aqui, ó, uma certa deficiência. Então, é claro, eu não sei se essa parte será atingida pelaquela reforma sugerida pelo doutor, me parece que fica um pouquinho acima, mas nós sabemos que não é dessa forma que tem que acabar a desembocadura. O cimento tinha que colar no cimento que está embaixo, na base. Porque daqui a pouco vai erodindo, e onde que nós vamos parar com isso, tá? Tenho dúvidas também, eu não sei se... Deixa eu ver se está aqui, para onde que está. Essa parte aqui, ó, não ficou muito, na foto não ficou muito claro, infelizmente, na foto não ficou muito claro, mas essa parede aqui, ó, ela fica de frente com a tubulação de 60 centímetros ou mais, eu acredito que 80, ela fica de frente. A água vai vir e vai bater direto nela. Às vezes resiste. Isso. Foi feito agora. Isso foi feito agora. Então, seria bom verificar. Eu não sei se resiste. Porque vem água desde aqui de cima, né? Então, se você pegar o desnível em metros, em MCA, vai dar uma pressão considerável lá embaixo. A pressão hídrica é bastante forte. Bate de frente naquela parede, que me parece ser apenas uma parede de alvenaria, com reboco, tal. Então, seria bom que nós verificássemos essas questões. E quanto à inclinação dos taludes, eu também tenho minhas dúvidas, mas não são tão sérias quanto seriam as demais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí são as partes que já caíram, tal, estão sendo mostradas. Veja só, a inclinação do talude nessa região daqui para frente, acho pequena. Não tem aqueles 1x3, 1x4, que a bibliografia apresenta como sendo para terra argilosa. Entendeu o que seria? Então, tem um pouco de cuidado com isso aqui. Claro que essa erosão vai diminuir muito, o Chicão já explicava isso, porque aquela água que era jogada antes, logo abaixo do bairro Nova Jardim Cotrim, passa a ser canalizada até o leito do córrego, isso até o canal de descarga do córrego. Então, isso vai realmente diminuir bastante. Mesmo assim, tenho minhas dúvidas quanto à inclinação, talvez seja necessário e possível ainda de corrigir a tempo. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, nós vamos aguardar, então, o parecer da empresa, né? Os 20 dias. Vamos elaborar o ofício para a FUNASA também, onde assinam todos os vereadores, como o doutor Pedro sugeriu. E aí agora, meu ponto de vista, se a empresa for recorrer, ficar 5 anos
parado, isso na justiça que a gente sabe como que é. Nós também não podemos deixar a obra parada. Eu acho que a preocupação de todos aqui é o ressarcimento ao município depois do prejuízo, né? Então, a gente aguarda esses 20 dias a manifestação e vamos... de repente, a gente vindo a resposta, ninguém se opõe, está fazendo uma extraordinária, né? Então, tá, joia. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Doutor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, viu?